Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre Charles Oliveira, o Charles do Bronx, e Islam Makhachev, ou Makhachev, né? A luta deles finalmente foi confirmada para o UFC 280 e o confronto acontece no dia 22 de outubro. Claro que eu vou falar mais dessa luta, mais perto da luta, vou fazer minhas análises, dar minha opinião e etc. Mas eu já comentei algumas vezes sobre essa luta. Inclusive, quem acompanha aqui as lives do Clube da Insônia viu que a gente falou recentemente sobre essa luta. A gente acabou perguntando, eu e o Rafael, né, do MMA Hoje, que participa comigo, a gente pediu a opinião do próprio Parrumpinha, né, pra mim um dos melhores treinadores do mundo, né, ele que tá na American Top Team, etc. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente ler uma matéria que está no site da ESPN, que é um dos sites que eu mais acompanho, né, inclusive tem um bom trabalho, eu gosto de trazer notícias aqui, só que dessa vez não é uma notícia em si, é uma matéria, né, uma matéria de opinião, e já que o cara pode dar a opinião dele ali e escrever o que ele escreveu, eu vou dar aqui a minha opinião. Então, nada contra o cara que escreveu a matéria, né, não tenho nada contra o cara, nem conheço, só que eu tenho muita coisa contra a opinião dele, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, vamos lá, né, eu vou tentar me manter aqui centrado, porque vocês sabem que às vezes eu me incomodo com algumas coisas e eu pego o taco ali pra apertar, porque eu fico com raiva de algumas coisas que eu leio. Mas vamos lá, e eu sei que muita gente vai concordar com o que ele escreveu aqui, mas como é opinião e opinião, quero dar a minha opinião. Então, vamos lá, né, como que já começa? Qual que é a manchete, assim? Qual que é a parte que, nem sei se chama manchete, a porra do título que tá escrito ali em cima, né? Tem lá, opinião, 2 pontos. Então é a opinião do cara, tá, gente? Não é da ESPN. O cara escreveu, do Bronx, azarão, entre aspas, azarão, contra Makhachev, lembrando que nas bolsas, isso eu já venho falando antes de fechar a luta, né, que Makhachev era favorito. Mundo do UFC não aprende lição entre aspas, e enlouquece ao considerar pupilo de Khabib favorito. Ou seja, segundo esse cara, eu nem li nada ainda, só li o título. Segundo ele, quem enxerga o Makhachev favorito é louco. Ou seja, o próprio Parrumpinha, que é um dos melhores treinadores do mundo, na minha opinião, e os resultados dele provam isso, né, não é só questão da minha opinião, ele acha o Makhachev favorito. Então, o Parrumpinha, que é o Parrumpinha, é louco. Eu gosto quando as pessoas não conseguem entender que existem opiniões diferentes e que não é porque o cara tem opinião diferente da sua que ele é louco. Nesse caso aqui, o cara tem uma opinião diferente da minha, por exemplo, mas eu não acho que ele é louco. Quer dizer, por enquanto, né? Daqui a pouco talvez eu mude de opinião. Mas vamos lá, né? O que ele falou aqui? Eu não quero ler tudo, né? Porque senão vai ficar meio chato, né? Mas enfim. Basicamente ele começa dizendo que foi marcada a luta, que as bolsas de apostas colocam o Makhachev como favorito. E aí ele escreve assim, causa espanto, isso, falando do Makhachev ser favorito, né? Devido ao fato de do Bronx vir de 11 vitórias seguidas, sendo as últimas lutas sobre Justin Gaethje, Poirier, Chandler e Ferguson. Todos os monstros dessa divisão. Com exceção de Ferguson. Caraca, vai parar de mexer o site aqui ou não? Tá difícil de eu ler, hein? Vai ficar abrindo coisa, cacete. Cadê? Já até me perdi. Com exceção de Ferguson, todos top 5 na categoria. Ah, e também com exceção de Ferguson, Charles finalizou todos em lutas de título, mesmo após ir a knockdown. As pessoas confundem, né, favoritismo de bolsa de apostas com retrospecto, com cartel. Não é assim que funciona. Dá pra ver que o cara não aposta muito, né? É porque ele não tem noção do que ele tá falando. Não é assim que você avalia favoritismo. Ah, esse ganhou desse, esse tem 5 finalizações, esse tem não sei o que, então é assim que eu aposto. Não é assim que você aposta. Se você fizer isso, você vai errar. E vai falar, e você sabe o que você tá falando? Eu participei de um palpitão de 12 meses, a gente fez palpite de todas as lutas e eu fui o vencedor durante o ano inteiro, com quase 70% de acerto, e mesmo comparando esse palpitão que eu participei com os palpites do canal Combate, que são os jornalistas, os profissionais, eu fiquei em primeiro e o pessoal que participou comigo, inclusive a maioria também ficou na frente do pessoal do Combate. Então, tem algum resultado pra gente falar aqui, né? Então, assim... Enfim, eu também não vou aprofundar mais. O que eu tô querendo dizer é, eu não avalio palpite desse jeito. Nem o próprio Parrumpinha, né? Quando eu perguntei pra ele, ele não falou isso. Ah, esse ganhou desse, esse ganhou desse. Porque isso não funciona, cacete. Não é assim que você dá palpite. Palpite é na análise do jogo. Como o cara lutou ali. Ah, o cara é bom nessa posição. O cara é bom quando ele anda pra cá, quando ele anda pra lá, quando ele tá perto da grade, quando ele tá no centro do octógono. É assim, né? Tecnicamente que você avalia. Não é currículo. Briga de currículo. Imprime 2 currículos e olha, isso aqui, é esse aqui, esse aqui. Ah, então esse tem mais currículo, esse ganhou. Não é assim que funciona, né? Até porque se fosse assim, tantos caras, né? O Prohaska que acabou de chegar, ou se a gente fosse até pegar o Poatan quase não tem luta no MMA. Se fosse considerar currículo, o currículo do kickboxing contra caras que nem o blindado, que tem a experiência que tem. Então o blindado seria favorito? Por que o blindado não era favorito? Porque tecnicamente não era. Caceta. Mas enfim, aí aqui eu acho legal porque ele aponta o Charles, né, e tal, e dá a valorização pro Charles e tenta diminuir o Makhachev, mas ao mesmo tempo não tem muito como diminuir, então ele acaba meio que elogiando. Então ele fica meio que não vai, né? Porque ele escreveu, ok, Makhachev tem 10 vitórias seguidas. Aí vem o argumento, mas contra quem? Apenas 2 de suas vítimas estão ranqueadas, Dan Hooker e Armand Tsarukyan. Seu último rival, Bobby Green, nunca esteve na elite do peso leve. E tem um monte de erro de português, letra faltando, um monte de coisa aqui, né? Mas enfim, isso não vou ficar falando sobre isso. O que acontece aqui? De novo, não é currículo.
Não é você pegar, esse cara ganhou dos mais difíceis, esse ganhou dos mais fáceis, logo esse vai ganhar desse. Não é assim que funciona. As bolsas de apostas, que inclusive, do jeito que apontam o favoritismo para Makhachev, não é meia dúzia de pessoas que apontam isso. Isso são as bolsas de apostas pelo mundo inteiro. São dezenas de bolsas de apostas e milhares, ou até mesmo, se somar todo mundo, né? Milhões de pessoas apostando. Então as pessoas que apostam nem sempre vão por isso. Vai por questão de jogo, né? O jogo que faz a luta. Por que o jogo do Makhachev faz com que ele seja favorito contra o Charles? É porque as pessoas não gostam do Charles, que é o que o cara tá dizendo aqui? Ou porque ele tem um jogo eficiente contra o jogo do Charles? Porque ele é um cara de pressão, porque ele é um cara que não vai ficar fazendo transição no chão, dando buraco pro Charles, porque o cara é canhoto, como o próprio Parrumpinha apontou, que também é além de ser canhoto, né, tem uma mão pesada e tal, não sei o quê. Enfim, é muito mais complexo do que isso. Muito mais. Não é só você abrir o Sherdog, olhar cartel aqui e ali, então, esse aqui tem tantas vitórias, não perde desde não sei quanto, porque se for assim, de novo, se for seguir esse argumento, a gente pode falar, o Charles já foi finalizado, já foi nocauteado. Aí o Makhachev tem uma derrota, que ele foi nocauteado ali em pé, mas ele nunca foi finalizado. Então, se ele nunca foi finalizado, por que o Charles vai ser favorito contra um cara que nunca foi finalizado? Entendeu? Isso vira argumento merda, não faz sentido. Aí, continuando, né, tá escrito aqui, só por o Makhachev não ter pego um top 5, por exemplo, né, Makhachev não poderia ser considerado favorito logo de cara contra o do Bronx. Parece que o russo, por ser treinado por Khabib, ganha alguns pontos extras só por ter uma lenda só por ter uma lenda no seu corner e por lembrar o Khabib no estilo físico e dentro do octógono. Aí continua aqui, né? Claro que o Makhachev tem um enorme talento, aí volta, né, a elogiar. O tapa e a assoprada depois, né? E suas vitórias impressionam, especialmente no grappling, no wrestling e jiu-jitsu, que de fato lembra o Khabib, mas é preciso lembrar que ele fez isso contra adversários mais fracos. Aí continua aqui, né? Enfim, eu não vou ficar entrando muito no detalhe. Obviamente, a partir do momento que você entra no octógono, é uma luta e tudo pode acontecer. Se tudo pode acontecer numa luta, por que você chama de louco quem aposta na pessoa que você não concorda? Aí, enfim, continuando, obviamente, a partir do momento, Makhachev é perigoso e tem sim chances de vencer do Bronx. Não há dúvidas quanto a isso. Se não há dúvidas, por que é louco quem aposta no Makhachev? É cada coisa que não dá pra entender, né? Aí continua, e tem gente que eu vou ficar quieto, né? Vamos evitar problemas. Vamos nos ater à opinião. Ele apresenta talvez o maior desafio ao brasileiro desde que ele começou a lutar pelo cinturão. Caraca, se ele é o maior desafio desde que o Charles está lutando pelo cinturão, por que é louco quem aposta no Makhachev? Você vê como não faz sentido as coisas, né? Isso porque o Charles enfrentou caras que claramente não iam querer rolar com ele no chão e iriam forçá-lo a lutar em pé, e Makhachev não, o russo tem seu ponto forte no jiu-jitsu e no wrestling. Porém, estamos falando de um brasileiro que é recordista de finalizações na história do UFC. De novo, o currículo sendo usado, pura e simplesmente o currículo, isso é um fator, não tô dizendo que não é, mas não pode ser único e exclusivamente o fator para se decidir quem é favorito ou não, né? Tá bem longe, inclusive, de ser dessa forma, como se dá um palpite, né? E já nos deu amostras ao longo da carreira de que pode finalizar qualquer um e de qualquer forma. Discordo, né? Mas enfim, ele é sim muito bom, concordo, mas não pode finalizar qualquer um de qualquer forma. Porque se fosse assim, o próprio Chandler, quando eles lutaram, o Chandler nunca foi finalizar na carreira, o Charles poderia ter finalizado ele. Enfim, isso é bem subjetivo, né? Pode ter uma luta de novo com o Chandler e ele finalizar também, ninguém tem bola de cristal. Enfim, vamos continuar. O hype, até exagerado ao meu ver, em cima de Makhachev, pode se justificar até certo ponto, viu? Como é o bate-a-sopra. Mas lembramos que Chimaev, aí vem sempre as comparações, né? Lembramos que Chimaev recentemente que saiu nocauteando de forma brutal alguns rivais mais fracos, né, e foi exposto por Gilbert Durinho, um oponente da elite da categoria. Claro, Chimaev venceu com méritos, mas Burns foi até o último round e deu um trabalho danado. Ou seja, aqui seria a mesma coisa. Naquela luta, Chimaev e Durinho, já que ele tá citando exemplo, né, vamos lá, o Chimaev era favorito. Então, era louco quem botava o Chimaev como favorito, porque ele só tinha pego o cara desranqueado, cara longe, cara lá na casa do cacete, e era favorito contra o Durinho, e era todo mundo louco, e o Chimaev ganhou. E aí? Os loucos estavam certo? Então, é isso? O Chimaev, ele cita um exemplo que é justamente a prova de que ele está falando besteira. De que ele tá errado. Você entendeu? O cara consegue se contradizer. Ele cita o Chimaev, que era um cara que só pegou adversário fraco, pegou um ranqueado, e o cara fraco, que só pegava o cara fraco, ganhou do ranqueado. Ele cita isso de exemplo, no exemplo que ele tá dizendo que é um absurdo você pegar um cara que só ganhou de cara fraco e vai ganhar do ranqueado. É exatamente a mesma coisa. Não faz sentido, não tem lógica. O cara não pensa no que ele tá falando. Aí, continua ali, né, falando do ranking e tal, falando dos méritos do Chimaev. E outro detalhe,
é outra luta, não tem nada a ver. O Chimaev ele não fez o jogo que o próprio Makhachev faz, e que o próprio Chimaev poderia fazer, que o próprio técnico dele deu um expor nele, porque ele teve essa dificuldade e tal, porque ele meio que quis, né? Ele aceitou, ele foi na loucura ali, querer trocar porrada. Não era pra ele ter feito aquilo. Ele tem um jogo de pressão, ele tem um jogo que era pra ter tido a vitória com menos dificuldade, né? Inclusive ele era bem favorito até. Então, depois foi mudando, né? A cotação vai mudando, etc. Enfim, é totalmente diferente, né? E aí, depois no final vai falar, e vamos lembrar também que do Bronx foi considerado azarão contra Ferguson, Chandler, Poirier e Gate. Isso aqui também é algo que eu já falei em vídeo meu, né, que ele foi zebra contra alguns nomes aqui, assim como a gente tem caras, é normal, né, caras zebra como o Blachowicz. Blachowicz foi campeão, era zebra, e aí ia defender cinturão, era zebra, enfim, antes também, é um cara que quase nunca é zebra e quase sempre vence, então se enquadra mais ou menos na questão do Charles. Mas, de novo, isso... se foi considerado zebra ou não, também não é necessariamente um argumento para você avaliar na hora de se dar o seu palpite, né? Então, é isso que eu falo. O palpite, quando você vai analisar tecnicamente os lutadores, é o que mais vale. Não é assim, o cara foi zebra nas últimas 4, então isso é um fator, né? Vou fazer aqui. Ele foi zebra em 4 lutas e ganhou as 4. Logo, isso é um pontinho a favor do cara aqui que eu vou dar palpite, porque se ele era zebra nas 4, agora ele é zebra de novo, isso é um indicativo de que ele vai ganhar. Não, isso não tem nada a ver, né? Isso não é um argumento para você avaliar. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não concordo com quase nada que tá escrito aqui, mas fora isso, eu queria deixar claro como eu basicamente dou os meus palpites, que é isso que eu quero meio que ilustrar aqui. Por quê? Até, inclusive, por isso que eu parei de participar de palpitão, porque dá muito trabalho, né? Eu não gosto de fazer só chutando de qualquer jeito. Então, assim, eu acabo fazendo lá no MMA hoje brincando, mas eu não pego mais pra analisar e tal, porque eu perdia 2, 3, 4 dias reassistindo um monte de luta pra fazer. Então, quando eu faço um vídeo aqui explicando o jogo de algum lutador, é mais ou menos isso que eu tô fazendo quando eu vou dar palpite, né? Quando eu pego um vídeo e fico aqui postando vários prints de vários momentos, explicando o que o cara tá fazendo, é isso que eu faço na hora de dar palpite. Então, aquela coisa, você pega a luta e você vê, esse cara é bom na movimentação, esse cara tem uma pressão boa, esse cara tem um gás bom, esse cara toma muito cruzado esquerda, esse cara abre muito a guarda quando ele vai atacar, esse cara sempre bota sequência simples de 1 ou 2 golpes, esse cara sempre usa golpe reto, esse cara sempre é melhor no clinch, esse cara se dá bem contra cara mais alto, esse cara se dá mal contra cara mais baixo, esse cara sempre troca de base, você entendeu? Olha o tanto de coisa que você tem ali, esse cara no chão, por baixo, só trava, ou esse cara por cima, ele sempre tenta montada e às vezes abre brecha aqui, esse cara sempre é pego no triângulo. Tipo assim, você tem tanta coisa pra avaliar, é tão complexo, que inclusive é o trabalho dos treinadores, de rever a luta do adversário, ver os buracos e tal. Então, muitas das pessoas que apostam, é só vocês entrarem em grupo de apostas, ou acompanhar quem produz muito conteúdo sobre aposta, etc. Vocês vão ver que as discussões sempre são, quando vai falar, por exemplo, nesse caso dessa luta, tecnicamente ali, né? Tipo, eu acho que esse cara é favorito porque a pressão dele é assim, ou, sei lá, acho que o Charles é favorito porque a finalização tal, pode pegar aqui, pode nocautear em pé, pode não sei o que lá. Então, eu acho que o argumento pra você falar se o cara é favorito ou não, né? Além do que, pra mim, não existe cara louco, né? Cada um tem a sua leitura ali, né? Mesmo que você ache o cara muito zebra, pode acontecer de ganhar, né? Juliana Penha, por exemplo, entre outras milhões de zebras. Mas o que eu acho que não dá pra fazer é você resumir toda essa complexidade pra você dar um palpite, analisar uma luta e falar, esse ganhou mais lutas que esse nocauteou mais que esse, ou esse finalizou mais que esse é campeão, esse não é, esse lutou contra caras ranqueados e esse não, logo esse é favorito. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, o Chimaev não teria ganho do Durinho, e entre milhões e milhões de outros exemplos. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Então, eu decidi fazer esse comentário porque, como isso é uma matéria de opinião, eu quis dar a minha opinião, e esse tipo de opinião aqui também pode influenciar, às vezes, a pessoa que vai fazer a própria aposta, né? Então, se você é um cara... Eu acho que a maioria acha o Charles favorito, tá? Só pra deixar claro. Eu acho que a maioria que vai estar assistindo esse vídeo acha o Charles favorito. Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, eu mesmo nem sei pra quem que eu vou dar o palpite ainda. Ainda tô também pensando. Mas o que eu tô querendo dizer é, você que acha o Makhachev favorito, você não é louco, tá? Só pra deixar claro. Você não é louco. Não é só porque o cara falou, você não é louco, não. Fica tranquilo. Faz sentido sim. Inclusive, tem atletas profissionais, treinadores dos melhores do mundo que também acham o Makhachev favorito, tá? É completamente compreensível. Fica tranquilo. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Ficou muito maior do que era pra ter
simplificado do que era a minha ideia, né? Mas sem roteiro, né? Então eu gosto de ir mais natural aqui, falando. E então é isso. Só para fechar, não quer dizer que tudo que ele falou aqui não deva ser considerado. Tá? Presta atenção, porque sempre vem gente no comentário e depois fala o contrário do que eu falei na porra do vídeo. Então eu vou deixar o aviso final aqui. Não estou dizendo que as coisas que ele disse aqui não são pontos onde você pode analisar para dar um palpite. Você pode sim levar em consideração, mas não única e exclusivamente esse tipo de coisa e inclusive o peso desse tipo de observação, na minha avaliação, é quase zero. Você pode considerar assim na hora de dar palpite? Pode, mas o peso não deve ser maior do que você analisar tecnicamente o estilo de luta, o jogo, a fase e o caralho todo, o resto que tem quando se envolve uma luta desse tipo de perda de peso, tudo conta. É bem complexo, né? Até porque se fosse fácil, né? Se fosse molezinha, só olhar Sherdog, só olhar currículo, todo mundo tava rico nas bolsas de apostas. Então, justamente, eu também não sou o dono da razão, porque se eu fosse também tava milionário nas bolsas de apostas, né? Então, se alguém é 100% bom em palpite, tá milionário. Então, eu não sou, mas eu também quero deixar claro que ele também não é e não está certo, né? Falar que quem vai de Makhachev aí é louco e não tá respeitando, porque inclusive esse cara no final escreveu mais respeito ao Charles do Bronx. Não quer dizer que você acha o outro favorito que você não respeita o Charles. Tipo, não tem nada a ver com respeito. Enfim, é um negócio querendo taxar, né? Você é louco, você não respeita e não sei o que lá. Ah, vai cagar, né? Enfim, é isso. Já falei demais, o vídeo ficou gigante. Vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!